Astros, astros, a luz neon do sabor da manhã piscava intermitentemente, lançando um brilho alaranjado doentio sobre o asfalto molhado da Avenida da Liberdade. Eram 2h15 da manhã, numa terça-feira gélida em Lisboa. Lá dentro, a Joana espanava o balcão laminado pela quarta vez, os ombros a latejar com uma fadiga conhecida e constante. Aos 24 anos, a Joana estava no limite, a conciliar um curso de enfermagem puxado na Universidade de Lisboa, com turnos duplos no café para evitar as cartas de despejo. O sino por cima da porta tilintou. O homem que entrou não parecia pertencer a um café de rua às 2 da manhã. Usava um casaco de fato cinzento impecável que gritava alfaiate de luxo, e a sua presença sugou imediatamente o ar da sala. Não olhou para a ementa. Sentou-se numa cabine no canto, pediu um café sem açúcar a um miúdo assustado que trabalhava part-time, e passou os próximos 20 minutos a olhar para fora, para a janela riscada pela chuva. A Joana observava-o da caixa registradora. Havia uma quietude perigosa nele, uma calma predadora que lhe arrepiava a espinha. Quando finalmente se levantou para ir embora, atirando uma nota de 50 euros impecável para a mesa por um café de 2 euros, a Joana suspirou de alívio. Mas ao atravessar a porta de vidro, algo escorregou do bolso interior do seu casaco. Uma carteira de couro feita à mão aterrou no chão de linóleo com um baque pesado. A Joana não pensou. O instinto falou mais alto. Apanhou a carteira, esperando que parecesse couro comum, mas era anormalmente pesada. Ao agarrá-la, o fecho abriu-se. Não havia carta de condução, nem cartões de crédito. Em vez disso, os olhos da Joana fixaram-se em 3 coisas que ficariam gravadas para sempre na sua memória. Uma pilha grossa de notas de 100 euros, um cartão de titânio preto, fosco com apenas um número de telefone de 10 dígitos gravado, e uma fotografia Polaroid dobrada. A fotografia tinha escorregado a meio. A Joana não conseguiu evitar vê-la. Era uma imagem de um homem corpulento a sair de um Mercedes preto. Por cima do rosto do homem, alguém tinha desenhado um X grosso e irregular a marcador vermelho. A sua respiração engasgou-se. O seu pulso martelava nos ouvidos. Todos os instintos de sobrevivência que tinha desenvolvido a crescer no bairro alto gritavam para que ela deitasse a carteira no lixo e fosse embora. Mas a sua mãe criara com um sentido de integridade rígido, quase incapacitante. "Ei!" gritou a Joana, irrompendo pelas portas do café para a chuva congelante. "Ei, espere!" O homem acabara de chegar à porta de um SUV preto imponente que aguardava. Ao som da sua voz, 2 figuras enormes materializaram-se das sombras, as mãos instantaneamente a ir para dentro dos seus casacos. A Joana congelou, a chuva gelada a ensopar o seu fino uniforme de empregada de mesa. O homem do casaco cinzento virou-se. Sob as fracas luzes da rua, a Joana viu o seu rosto claramente pela primeira vez. Tinha traços aristocráticos aguçados e olhos tão escuros que pareciam vazios infinitos. Levantou uma única mão enluvada. Os 2 seguranças pararam instantaneamente, embora os seus olhos permanecessem fixos na Joana com intenção letal. "A senhora deixou cair isto", disse a Joana, a voz a tremer enquanto estendia a carteira. O homem não se moveu. Olhou para ela, avaliando-a com um olhar que parecia um peso físico. Lentamente, fechou a distância entre eles. De perto, cheirava a perfume caro e terra molhada. Pegou na carteira dos dedos trêmulos dela. Não verificou o dinheiro, apenas a olhou. Abriu-a. A sua voz era um barítono grave e rouco que lhe provocou um arrepio na espinha, nada relacionado com o frio. Mentir a um homem como aquele parecia infinitamente mais perigoso do que a verdade. "Caiu aberta", sussurrou a Joana. Viu o dinheiro e a fotografia. O silêncio esticou-se entre eles, denso e sufocante. A Joana preparou-se, meio à espera que um dos homens das sombras a arrastasse para o beco. "Há mais de 10.000 euros neste maço", disse o homem calmamente. "A senhora trabalha num café às 2 da manhã. Os seus sapatos estão gastos no salto. Por que não ficou com ele?" A Joana engoliu em seco, levantando o queixo apesar do seu terror. "Porque não é meu. E não quero ter nada a ver com o que quer que a senhora faça." Uma mudança minúscula ocorreu na expressão do homem, algo perigosamente perto de diversão. Olhou para o peito dela, lendo a etiqueta de plástico barata presa ao seu avental.
A honestidade é uma moeda rara na minha cidade, Joana, disse ele suavemente. Esperemos que não lhe custe a vida. Recuou. As sombras pareceram engoli-lo instantaneamente. Entrou no SUV e o veículo deslizou silenciosamente para a noite chuvosa, deixando a Joana parada na berma, o coração a bater um ritmo frenético contra as costelas. Durante 3 dias, a Joana sobressaltou-se com cada sombra. Sempre que um carro escuro passava pelo seu prédio, a sua respiração prendia-se. Mas até sexta-feira, o medo começou a desvanecer-se, substituído pela esmagadora realidade da sua vida cotidiana. Naquela manhã, acedeu ao seu portal de estudante, preparando-se para configurar um plano de pagamento desesperado para o saldo de 4.500 euros de propinas que ameaçava expulsá-la do seu curso de enfermagem. Piscou os olhos para o ecrã, atualizou a página. Saldo da conta, 0 euros. A Joana olhou em descrença. Tinha de ser um erro. Ligou imediatamente para a secretaria, esperando 20 minutos na linha. Sim, senhora Jenkins, confirmou a funcionária cansada do outro lado. O seu saldo foi pago integralmente ontem à tarde através de um cheque administrativo. Está totalmente regularizada para o semestre. A Joana desligou, o estômago a contorcer-se num nó frio e apertado. Uma batida frenética à sua porta quebrou os seus pensamentos. Abriu-a para encontrar o seu irmão mais velho, o Tiago, com o aspecto de um animal encurralado. O seu olho esquerdo estava inchado e o sangue seco cimentava o seu lábio partido. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, ele empurrou-a, trancando a porta e deslizando a corrente. Tiago, o que te aconteceu? Chorou a Joana, a correr para pegar numa toalha. Eu estraguei tudo, Joana. Estraguei tudo mal. Tiago entrou em pânico, a caminhar pela sala apertada. Devo 30.000 euros. Disseram que se não os tiver até esta noite, vão começar a tirar pedaços de mim. O sangue da Joana correu frio. 30.000? Para quem? Tiago, de quem é que pediste emprestado? Ao Mickey Sullivan, soluçou Tiago, afundando-se no sofá desgastado. A malta do bairro. O nome soou como um acorde aterrador na memória da Joana. Lembrou-se dos rumores no café. Mickey Sullivan era um agiota implacável, um homem que partia pernas por 100 euros. Mas, pior do que isso, lembrou-se da Polaroid. Um homem corpulento a sair de um Cadillac, um X vermelho desenhado sobre o seu rosto. Antes que a Joana pudesse processar a ligação, o corredor ecoou com passos pesados e deliberados. Alguém bateu à porta com tanta força que a moldura da porta tremeu. Tiago Jenkins, sabemos que está aí dentro, seu rato! Gritou uma voz áspera. Tiago enroscou-se numa bola, a chorar. A Joana ficou paralisada. A porta partiu-se para dentro com um estalo ensurdecedor quando 2 homens enormes a chutaram das dobradiças. Entraram no apartamento, tirando pés de cabra dos seus casacos. Por favor, implorou a Joana, colocando-se à frente do irmão. Por favor, deem-lhe mais tempo. O maior dos 2 capangas sorriu, agarrando a Joana pelos cabelos e empurrando-a brutalmente contra a parede. O tempo acabou, querida, mas talvez possamos tirar um pagamento adiantado de ti. A Joana fechou os olhos, a preparar-se para o golpe. Nunca veio. Em vez disso, um estalo doentio ecoou pela sala, seguido de um engasgo abafado. A Joana abriu os olhos para uma cena de caos absoluto. Os 2 capangas estavam no chão. De pé sobre eles, estavam 3 homens em fatos impecavelmente cortados, movendo-se com uma eficiência aterradora e sincronizada. Um deles, um homem com um maxilar cicatrizado e olhos frios, limpou casualmente sangue dos seus anéis de latão com um lenço de seda. Mateu, chamou uma voz suave e autoritária do corredor. Tirem este lixo da minha vista. Os homens arrastaram silenciosamente os agiotas gemendo para fora da porta. Então, pisando cuidadosamente a madeira lascada, ele entrou. O homem do café. A luz dura fluorescente do seu apartamento parecia ainda mais imponente. Ele olhou para a miséria da sala, o papel de parede a descascar, o irmão a chorar e, finalmente, a Joana, que tremia incontrolavelmente contra a parede. Vicente Castellano, sussurrou Tiago, a sua voz completamente desprovida de esperança. Olhou para Joana com puro horror. Joana, o que fizeste? Vicente Castellano, chefe da família Castellano, o mais poderoso e intocável chefe da máfia da Costa Leste. Vicente ignorou completamente Tiago.
Caminhou diretamente para Joana, invadindo seu espaço, os seus olhos escuros fixos nos dela. Está ferida? Perguntou Vicente. A pergunta era suave, mas carregava o peso de um comando. Não, engasgou-se a Joana. O que está a acontecer? Vicente enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um elegante isqueiro prateado, virando-o nos seus longos dedos. Há 3 noites, viu uma fotografia. O homem nessa fotografia era Mickey Sullivan. Ele tem sido um espinho no meu lado há algum tempo. Fez uma pausa, olhando para Tiago com absoluto nojo. Sullivan estava tão distraído a devastar a cidade à procura da dívida do seu idiota irmão que deixou seu flanco exposto. Os meus homens removeram o espinho ontem à noite. Sullivan já não é um problema. A Joana ofegou, as peças a encaixarem-se. O agiota desaparecido, as propinas pagas. Pagou a minha escola, sussurrou ela. Eu recompenso a lealdade. Recompenso a honestidade, respondeu Vicente, o seu olhar voltando para ela. No meu mundo, Joana, todos pegam, roubam, mentem, traem. Mas a senhora tinha 10.000 euros na mão. Viu um vislumbre de um mundo que a assusta, e ainda assim devolveu-o. É uma anomalia completa. Não quero recompensa nenhuma, disse a Joana, a voz a tremer mas resoluta. Por favor, deixe-nos em paz. Vicente aproximou-se, o seu cheiro à terra molhada e poder a envolvê-la como um cobertor pesado. Estendeu a mão, o polegar a afastar gentilmente uma madeixa de cabelo atrás da sua orelha. O gesto era surpreendentemente terno, mas a ameaça por trás dele era absoluta. Não é assim que isto funciona, Joana, murmurou Vicente, a sua voz a enviar tremores pela sua espinha. Ao devolver essa carteira, provou o seu caráter. Ao ajudar-me inadvertidamente a eliminar Sullivan, provou o seu valor. A dívida do seu irmão está perdoada, mas em troca, ele pertence-me agora. Trabalhará nos meus armazéns até ter pago cada cêntimo. Tiago choramingou, mas não ousou falar. E eu? Perguntou a Joana, as lágrimas finalmente a transbordarem pelos seus cílios. E quanto a mim, os olhos de Vicente escureceram, um fogo possessivo a acender-se nas suas profundezas. Você, Joana, está sob proteção pessoal. Ninguém nesta cidade voltará a pôr a mão em si. As suas dívidas estão pagas. A sua vida está segura. Ele inclinou-se, os seus lábios a pairarem a meros centímetros da sua orelha. Mas não se engane, paguei por essa segurança e cobro sempre os meus investimentos. Agora pertence-me. Durante os próximos 2 meses, a vida da Joana tornou-se uma prisão lindamente construída. Fiel à sua palavra, Vicente Castellano envolveu-a num casulo impenetrável de segurança. Foi relocada do seu apartamento pobre de Lisboa para uma cobertura espaçosa e de alta segurança no Parque das Nações. As suas contas bancárias estavam recheadas, o seu frigorífico estava sempre abastecido com mercearias importadas e os seus turnos exaustivos no café eram coisa do passado. Finalmente conseguiu concentrar-se inteiramente nos seus estágios clínicos de enfermagem, destacando-se na sua rotação de trauma no Hospital de Santa Maria. Mas o preço deste conforto era a vigilância constante. Todas as manhãs, um motorista silencioso e corpulento, chamado Tomás, escoltava até o hospital. Todas as noites, ele levava de volta para a cobertura. Via Vicente apenas em fragmentos, um vislumbre fugaz do seu SUV preto estacionado em frente ao hospital, um ramo de orquídeas brancas deixado na sua ilha da cozinha, ou uma breve e intensa chamada telefônica à meia-noite, onde ele simplesmente perguntava: "Está segura, Joana?" Apesar do medo que inicialmente a paralisou, a Joana viu-se à espera dessas chamadas. Havia uma estranha gravidade intoxicante em Vicente. Era um monstro para o resto da cidade, um fantasma que orquestrava a violência com um movimento do pulso. No entanto, com ela, era infinitamente paciente, falando em tons baixos e cuidadosos que faziam o seu pulso acelerar. Ela era a única coisa intocada no seu império manchado de sangue. A frágil paz estilhaçou-se numa quinta-feira gélida de final de novembro. A Joana estava a estudar para os seus exames finais quando o elevador da cobertura apitou. Esperava Tomás a entregar mercearias. Em vez disso, as pesadas portas de carvalho abriram-se e Tiago cambaleou para dentro. Parecia pior do que o dia em que fugira de Mickey Sullivan. O seu rosto era um mosaico de nódoas negras roxas e ele agarrava o lado, ofegando pesadamente. "Tiago!"
Ofegou a Joana, largando o livro e correndo para ele. Como é que passaste pela segurança do lobby? Conheço os pontos cegos, ofegou Tiago, os seus olhos a percorrerem freneticamente o luxuoso apartamento. Joana, tens de fazer uma mala agora mesmo. Temos de sair do país. A Joana congelou, os seus instintos de enfermagem momentaneamente sobrepostos pelo puro pânico. Agarrou os seus ombros, forçando-o a olhar para ela. O que fizeste? Vicente deu-te uma oportunidade, Tiago. Colocou-te a trabalhar nos cais. Perdoou a tua dívida. Trabalhar nos cais? Tiago soltou uma gargalhada histérica e sangrenta. É um campo de escravos, Joana. Estava a carregar caixotes de armas não rastreáveis durante 14 horas por dia. Não aguentava mais. Encontrei uma saída. Fiz um acordo. Um acordo com quem? Exigiu a Joana, a voz a tremer. Declan Riley. Tiago sussurrou, o nome a cair como um peso de chumbo na sala silenciosa. A Joana não conhecia as complexidades do submundo de Lisboa, mas até ela tinha ouvido sussurros sobre a família Riley na sala de trauma. Era uma facção irlandesa implacável, invadindo agressivamente o território de Castelano, deixando um rastro de corpos pelo caminho. Dei ao Riley os horários de envio. Confessou Tiago, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Disse-lhe quando o maior carregamento do ano de Vicente estava a chegar ao porto. Riley atacou esta noite. Levou tudo. Em troca, prometeu tirar-nos de Lisboa. Deu-me um telemóvel descartável e um carro. Temos de ir, Joana, antes que Castelano descubra. A Joana afastou-se dele como se ele fosse radioativo. Vendeste o Vicente. Tens ideia do que fizeste? Não assinaste apenas o teu próprio mandado de morte, Tiago, assinaste o meu. Antes que Tiago pudesse responder, as pesadas janelas de vidro da cobertura estilhaçaram-se para dentro com um estrondo ensurdecedor. Latas de gás lacrimogêneo saltaram pelos tapetes persas, a chiar fumo branco espesso e cegante na sala. A Joana gritou, cobrindo o rosto, enquanto o fumo lhe queimava os pulmões e os olhos. Através da névoa, homens armados vestidos com equipamento tático preto invadiram o apartamento a partir de cordas de rapel da varanda. Tiago lançou-se para a cozinha, mas a coronha de um rifle atingiu-o no maxilar, enviando-o a cair inconsciente no chão. A Joana rastejou para trás, as mãos escorregadias de pânico, mas uma mão maciça agarrou um punhado do seu cabelo, puxando-a brutalmente para cima. Ela chutou e debateu-se, tossindo violentamente enquanto o fumo lhe enchia a garganta. Bem, bem. Uma voz zombeteira ecoou pelo caos. Um homem alto com uma cicatriz irregular a descer pelo pescoço entrou na fumaça, a guardar uma pistola silenciada. Era o próprio Declan Riley. Ele olhou a Joana de cima a baixo, um sorriso cruel e satisfeito a distorcer as suas feições. Então, esta é a bichinha de Castelano, a enfermeira intocável. Deixa-me ir. Ofegou a Joana, debatendo-se contra o homem que a segurava. Declan aproximou-se, agarrando-lhe o queixo e forçando-o a olhar para ele. Vicente Castelano reina nesta cidade há demasiado tempo porque não tinha fraquezas. Não lhe importava nada além dos negócios. Mas os meus espiões dizem-me que ele tem gasto uma fortuna a manter uma pequena empregada de mesa segura numa torre de vidro. Ele cometeu um erro, querida. Deixou-se importar. Declan virou-se para os seus homens. Embalem-na. Deixem o irmão. Quando Castelano o encontrar, saberá exatamente para onde vir. Esta noite o rei italiano cai. Um saco de lona áspero foi enfiado sobre a cabeça da Joana, mergulhando-a na escuridão sufocante. A última coisa que sentiu foi a picada afiada de uma agulha no pescoço antes que o mundo desaparecesse. A Joana acordou com a picada agoniante de água fria a espirrar-lhe no rosto. Ofegou, os pulmões a arder enquanto piscava contra uma iluminação industrial dura. Estava amarrada a uma cadeira de metal no que parecia ser uma instalação de embalagem de carne abandonada. Ganchos enferrujados pendiam de correntes no teto e o cheiro a sangue velho e amoníaco fez o seu estômago revirar. Declan Riley sentou-se numa caixa de madeira em frente a ela, a descascar casualmente uma maçã com uma faca de caça. Uma dúzia de mercenários fortemente armados patrulhavam o perímetro do armazém. Bom dia, raio de sol, provocou Declan a atirar um pedaço de maçã para a boca. Esteve fora durante 3 horas, tempo suficiente para o seu namorado perceber que está desaparecida.
Acabou de ligar para o telemóvel descartável que deixei ao lado do seu idiota irmão. A Joana puxou contra os fechos de velcro que lhe mordiam os pulsos, ignorando a dor. Vicen vai matar-te, afirmou. A sua voz estava notavelmente firme, surpreendendo até a ela própria. O medo tinha se queimado, substituído por uma fúria fria e cristalina. Declan riu. Ele vai tentar. Está a marchar diretamente para minha fortaleza, cego de raiva. Os homens cometem erros quando estão zangados, Joana. Ele está a entrar no matadouro. Como se a prever, as pesadas portas de aço na extremidade do armazém tremeram. O som não foi uma batida. Foi o baque pesado e rítmico de uma carga de arrombamento. Os homens de Declan levantaram instantaneamente os seus rifles, abrigando-se atrás de pilares de betão e maquinaria enferrujada. Preparem-se, latiu Declan, largando a faca e sacando da arma. Uma explosão abalou o edifício. As portas de aço foram arrancadas das dobradiças, voando pelo ar e esmagando 2 dos homens de Declan instantaneamente. Fumo e detritos encheram a entrada. Do meio da poeira, a família Castellano desceu como uma praga de gafanhotos. Não foi um tiroteio, foi uma execução. Os homens de Vicente, liderados pelo brutal Mateu, moveram-se com uma precisão aterradora. Abateram os mercenários de Riley antes mesmo que eles tivessem tempo de responder ao fogo. O armazém ecoou com o rugido ensurdecedor de armas automáticas e os gritos de homens a morrer. Através do caos, a Joana viu-o. Vicente Castellano entrou no fogo cruzado como um deus da guerra. Não usava o seu habitual fato feito à medida. Usava um colete tático preto. Os seus olhos completamente desprovidos da sua habitual calma calculista. Era uma força de pura violência. Avançou implacavelmente, a disparar com uma precisão letal. O seu olhar fixou-se inteiramente na Joana. Matem-no! Gritou Declan, percebendo que a sua emboscada falhara espetacularmente. Levantou a pistola para Vicente, mas antes que pudesse puxar o gatilho, Vicente disparou 2 vezes. Uma bala estilhaçou o joelho de Declan. A segunda rasgou o seu ombro. Declan caiu no betão, a gritar de agonia. O tiroteio cessou tão abruptamente como começara. Os restantes homens de Riley renderam-se, largando as armas enquanto Mateu e a equipa Castellano asseguravam a sala. Vicente não lançou um único olhar a Declan. Correu para Joana, largando a arma e puxando uma faca tática para cortar as grossas abraçadeiras que a prendiam. Joana ofegou Vicente a sua voz rouca e fracturada. Puxou-a para o seu peito, enterrando o rosto no seu cabelo. As suas mãos tremiam. O chefe da máfia intocável estava a tremer. Está ferida? Tocaram em ti? Estou bem, soluçou a Joana, envolvendo os braços à volta do seu pescoço, enterrando o rosto no seu colete à prova de bala. Estou bem, Vicente. Desculpa. Foi o Tiago. Eu sei, interrompeu Vicente, afastando-se para segurar o rosto dela nas suas mãos manchadas de sangue. Tiago está resolvido. Está num cargueiro a caminho da América do Sul. Nunca mais pisará Lisboa. Nunca mais te colocará em perigo. A Joana acenou, uma estranha sensação de alívio a varrê-la. O irmão que ela conhecia tinha partido. Ele vendera para salvar a própria pele. De repente, uma tosse úmida quebrou o momento. Declan Riley, a sangrar até morrer no chão, levantou um revólver reserva escondido com uma mão trêmula e desesperada. Castellano, cuspiu Declan. A Joana viu o movimento por cima do ombro de Vicente. O instinto falou mais alto. Vicente, cuidado! Vicente virou-se, o seu corpo a proteger a Joana. Um único tiro soou. Vicente grunhiu, uma inspiração aguda escapou dos seus lábios enquanto sacava sua arma num borrão e colocava uma bala diretamente entre os olhos de Declan Riley. Declan cedeu para trás, morto. Vicente cambaleou, a mão a voar para o lado. Sangue começou a infiltrar-se rapidamente através do tecido da sua camisa, logo abaixo da borda do seu colete tático. Vicente! Gritou a Joana, a segurá-lo enquanto seus joelhos cediam. Mateu correu para frente, os seus olhos arregalados de pânico. Chefe ferido. Chamem o médico, gritou Mateu para o seu rádio. Não há tempo, comandou a Joana, a sua voz a cortar o pânico. A empregada de mesa aterrorizada tinha desaparecido. A enfermeira de trauma assumira o controlo. Deite-o. Dê-me o seu casaco, Mateu. Agora. Baixaram Vicente para o chão. A Joana rasgou a camisa dele, expondo uma ferida de entrada irregular perto do abdômen.
A hemorragia era pesada, mas a cor do sangue dizia-lhe que tinha falhado as artérias principais. Mantenha os olhos em mim, Vicente, ordenou a Joana, a atar a ferida com o casaco pesado de Mateu e a aplicar pressão esmagadora. Não vai morrer hoje. Ouve-me. Vicente olhou para ela, a respiração superficial, mas um leve sorriso orgulhoso tocou os seus lábios. Tem uma enfermeira excelente, sussurrou ele, a mão a levantar-se para esfregar um risco do seu próprio sangue na bochecha dela. Durante uma hora aterradora, a Joana trabalhou ao lado do médico clandestino da família nas traseiras de uma ambulância em alta velocidade, estabilizando os seus sinais vitais. Quando chegaram à ala médica privada da propriedade Castellano, Vicente estava fora de perigo. 3 dias depois, Vicente acordou no seu enorme quarto principal. O quarto estava banhado na luz dourada suave do sol do final da tarde. Virou a cabeça. A Joana estava sentada numa poltrona de veludo ao lado da sua cama, um pesado livro de medicina aberto no seu colo. Não usava o seu uniforme de empregada de mesa, nem as roupas casuais de uma cativa assustada. Usava uma elegante blusa de seda, a sua postura perfeitamente direita, completamente à vontade no coração de um império da máfia. Ficou? Vicente rouquejou, a sua voz fraca, mas com surpresa. Tiago foi-se. Riley está morto. As suas dívidas estão pagas. Podia ter ido embora. A Joana fechou lentamente o seu livro de medicina e levantou-se. Caminhou até a beira da cama, os seus olhos encontrando os dele sem um vestígio de medo. Tinha visto o monstro por baixo dos fatos feitos à medida. Tinha-o visto devastar uma família inteira, assassinar homens a sangue frio e levar uma bala só para manter segura. Percebeu que este mundo exterior estava cheio de homens como o seu irmão, covardes que trairiam o seu próprio sangue por um pagamento rápido. Mas neste mundo sombrio e violento, encontraram um homem cuja lealdade era absoluta. Já lhe disse uma vez que a honestidade é uma moeda rara, disse a Joana suavemente, sentando-se na beira da sua cama. Estendeu a mão, pousando-a gentilmente sobre o coração dele. Por isso, serei honesta consigo agora, Vicente. Não quero fugir mais. Os olhos escuros de Vicente arderam com um calor intenso e possessivo. Estendeu a mão, emaranhando seus dedos no cabelo dela, puxando-a para baixo até que os seus lábios estivessem a um sopro dos dele. Se ficar agora, Joana, sussurrou Vicente ferozmente, não há volta a dar. Será minha, a rainha de tudo o que possuo. Eu sei, murmurou a Joana, fechando a distância e pressionando os lábios contra os dele. O beijo selou seu destino. Ela já não era apenas a rapariga honesta que devolveu uma carteira perdida na chuva. Joana Jenkins estava morta. Em seu lugar, nasceu a imperatriz da família Castellano, governando as sombras ao lado do fantasma que mudou a sua vida para sempre. Se esta história dramática de amor proibido, lealdade e sobrevivência no submundo a manteve na ponta da cadeira, não aguarde para si. Esfregue esse botão de gosto para mostrar o seu apoio e partilhe este vídeo com os seus amigos que adoram um romance de máfia épico e de roer as unhas. Quer mais histórias emocionantes e de alto risco entregues diretamente no seu feed? Clique em subscrever e toque no sininho de notificações agora mesmo, para nunca perder nenhum upload emocionante.